dia, Bota a salve, cabeça salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus estatuetas do Oscar! Estamos começando mais um Rolê CL na manhã desta segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Olá, meus anjinhos, como estão vocês? Como foi o fim de semana? Descansaram? Dormiram? Não abusaram? Talvez seja um pouquinho mais duro. Espero que sim. E espero que vocês estejam com energia renovada para esta segunda-feira, para esta loucura que é o Rolê CL, aqui transmitido ao vivo nos canais Eduardo Moreira e CL Notícias e também no meu Twitter. A partir desta semana, vamos falar muito sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo e principalmente as repercussões da internet, das loucuras que aconteceram. Vamos falar sobre o Oscar 2024, que teve, obviamente, componentes políticos, como sempre tem. Vamos falar sobre o depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal nesta segunda-feira. Mauro Cid pode botar tudo a perder na sua delação premiada se a polícia entender que ele está mentindo, está escondendo coisa. A delação premiada de Mauro Cid, autorizada pela Justiça, pode babar, pode dar errado. Vamos falar sobre um brasileiro eleito deputado em Portugal pela extrema-direita por um partido anti-imigração. É isso mesmo. Vamos falar sobre a pesquisa aqui em São Paulo, coloca Ricardo Nunes empatado com Guilherme Boulos. Meu Deus do céu. Vamos mostrar candidato no Maranhão distribuindo mortadela para eleitor. É uma loucura este país, mas graças a Deus tenho ele, que é minha boia de salvação no meio dessa loucura, Guilherme Bessa. Bom dia, tudo bem, Gui? Então, primeiro eu tô sem câmera aqui, né? Por que desistiu? Parou de funcionar. Tá bom. Tô puto hoje também. Trabalhei até tarde ontem, vim fazer o Desperta hoje. O Demoro não traz um misto quente pra nós. Ele é assim, ele é desse jeito. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Um beijo pra todos. Aqui vai minha mensagem do dia, que o Vitinho pediu pra eu passar aqui, ó. Descansa em paz, Jack Chan. Ele não morreu, mas como na China agora é noite, ele deve estar dormindo. Eu consegui ouvir a risada do Vitinho no fundo. Só o Vitinho acha isso engraçado, mas a gente respeita. Bom dia, Guga Noblar! Tudo bem com você? Dormiu bem, meu anjo? Dormi mais ou menos. Eu tô com o pescoço travado aqui, não consigo virar pro lado esquerdo, que é o lado que eu costumo virar mais. Não consigo. O pescoço, ó, para aqui. Dormi um pouco, não sei, numa posição que, enfim, travou tudo. Mas que posição foi essa que você dormiu? Não, posição só de ladinho. De ladinho é gostoso. A de ladinho, a famosa de ladinho. De ladinho é uma delícia. A Luciana Alves falando aqui, o Will te encontrei na passeata na Paulista Sexta, manda um beijo pra minha pequena Júlia, um beijo, Luciana, e um beijo pra Júlia, duas fofas, inclusive encontrei muita gente que curte Rolê CL aqui, viu, Guga? Na sexta-feira teve ato pelas mulheres aqui em São Paulo, no Dia Internacional da Mulher, encontrei muitos fãs do ICL, principalmente muitos fãs do Rolê, então um beijo para todos e todas, inclusive os que eu encontrei. Desculpa. Você tava falando coisa séria. Eu tava falando. Me arrependi. Beleza. Depois você fala. Vamos para a nossa vinheta para o Tá Pegando Fogo. Tá pegando fogo, bicho! Will, estão perguntando aqui se o Guga dormiu de casulo. Você sabe, Guga? Que como é de casulo, Guilherme? De casulo? Você sabe como é, Guga, de casulo? Como é que, não sei, essa conta posição... Conta aí, Guilherme, conta. Tá no Kama Sutra. Não, é... Não vai contar? É de conchinha com a largata dentro. Que isso? Vamos falar de assunto sério nesse programa, porque esse programa não é só putaria. Nós também falamos de assuntos sérios. Vamos falar sobre dois eventos importantes, Guga, que ontem movimentaram o planeta Terra. O primeiro, mais importante, o webinário da Maria da Penha, que aconteceu aqui na nossa série Web Binário, segundo o Guga Noblar. Baita evento, a gente vai falar sobre ele mais pro final do programa, onde o Edu entrevistou a Maria da Penha, e aí tivemos um debate aqui com a nossa querida Vivian Mesquita, com o Edu, com a Manuela Dávila, com a Eliana e com a Márcia Tiburi, Eliana Santos Cruz, aqui no nosso programa.
Falaremos sobre esse evento mais tarde, e agora falaremos sobre outro evento menos importante do que a nossa aula com a Maria da Penha, que é o Oscar 2. Vocês testaram esse negócio aí, nós vamos perder o canal. Vamos lá. Nós ontem tivemos a cerimônia de entrega do Oscar, Guga. O Oppenheimer ganhou mais estatuetas, né? Ganhou 7 estatuetas, porque assim, os Estados Unidos fazem assim, eles inventam a bomba, fazem a bomba, jogam a bomba, matam pessoas, depois ganham prêmios com o filme sobre a bomba, que é o que os Estados Unidos faz. Mas um dos discursos que mais chamou a atenção na cerimônia do Oscar ontem foi desse que vocês estavam vendo ali, do Jonathan Glazer, que é o diretor do filme Zona de Interesse. Esse filme muito bom, inclusive assistam este filme. Não sei se está mais nos cinemas, mas depois você assiste aí no Pirata, compra DVD no Camelô, que vocês vão assistir. É um filme alemão que conta a história da banalização da barbárie em Auschwitz. Ele retrata os... O que é isso? É espírito, Guilherme? Quem que tá falando aqui? Não, o Google mexeu no microfone. Ah, beleza. O filme aborda a banalização da barbárie ao retratar os comandantes do campo de Auschwitz. Um general nazista, né, mora com a família do lado, vizinho de um muro com Auschwitz, do campo de concentração. E aí o Jonathan Glazer falou que, a gente não vai poder mostrar o vídeo por motivos de... a gente perde o canal, mas que a obra fala de desumanização, como que acontece agora em Gaza. Nosso filme mostra a desumanização no seu pior. Ele moldou o nosso passado e o nosso presente. Agora estamos aqui, homens que refutam a judeidade e o holocausto sendo sequestrados por uma ocupação que tem causado conflitos para tantas pessoas inocentes, sejam vítimas de Israel ou do ataque em curso em Gaza. Todas as vítimas dessa desumanização, como nós assistimos. Importante fala, né, Guga? Ele que é judeu, falando sobre... ele traça esse paralelo, inclusive, foi o que o presidente Lula fez, sendo muito criticado, né? Esse paralelo entre o holocausto, né, entre a desumanização das vítimas do holocausto, né, os judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, com o que está acontecendo nesse momento em Gaza. Pois é. Vamos ver, vamos chamá-lo agora de antissemita, mais um judeu que se levanta contra esse governo fascistoide que está, sim, massacrando o povo palestino de Gaza e precisa, claro, de quem tiver microfone, quem tiver holofote, quem tiver na manchete dos jornais, precisa usar o seu espaço para, de alguma maneira, se levantar contra isso, para cobrar que as nações tentem, de alguma maneira, frear esse impulso aí do Benjamin Netanyahu, essa guerra que já não tem justificativa nenhuma, que virou carnificina, que virou genocídio na visão de muita gente, inclusive desse diretor que é judeu e que fez um filme exatamente que se passa no período do Holocausto e que banaliza o ódio, uma família que estaria, de alguma maneira, banalizando, né, aquele terror que acontecia em volta deles, como se pudesse viver uma vida normal, e ele acha que esse momento é um momento parecido com aquele. Ele faz um discurso, inclusive, que lembra o do Lula. Dá para fazer um paralelo com o do Lula. Então, parabéns, e quero ver se alguém vai chamá-lo de antissemita. Só o meu amado Guilherme Bessa fez uma correção aqui, o filme é uma coprodução polonesa e inglesa. Polonês. Jonathan Glazer é inglês, inclusive, mas fica o registro, não é uma produção alemã, mas baita filme, assistam, Zona de Interesse, um dos grandes premiados Oscar. Eu fiquei puto com esse Oscar, porque achei que o Oppenheimer ganhou coisa demais, eu queria que o meu Pobres Criaturas, que é genial, tivesse vencido quase tudo, mas tá bom, ganhamos lá 4 Oscars, inclusive com a Emma Stone, que estava espetacular nesse filme. Mas ainda falando sobre Oscar, Guga, e sobre Israel, sobre Palestina, sobre este conflito, tem um amigo meu que foi lá no Congresso e conversou com deputados sobre essa questão. O meu amigo Guga Noblar, conhece? Vamos ver aí como Acho foi. Que eu ouvi falar. Já ouviu falar? Vamos ver como é que foi essa visita do Guga falando sobre Israel lá no Congresso. Os ataques de Israel contra a faixa de Gaza já mataram mais de 30 mil pessoas. Muita gente já classifica essa guerra como genocídio. Quem adora dar pitaco sobre o conflito entre Israel e o Hamas é esse pessoal aqui do Congresso Nacional. Mas será que eles sabem minimamente do que estão falando? Quantas pontas tem a estrela de Davi?
Vamos lá. Chico é nerd. Mais um nerd. Paulinho da Força. A gente está falando agora da guerra em Israel. É um assunto sério. E aí, essa guerra ainda é justificável? Bom, guerra nunca é justificável, né? Epa, não tá conversando com ninguém do Hamas aí não. Não. É o Hamas aí não. Não é o Hamas não, aqui é só gente boa. Qual é o nome do primeiro-ministro de Israel? Pegadinha. Natanael. Como é que é o nome dele mesmo? Natanael, grande Natanael. Natanael. Tem o Natanael. Natanael também. Natan. Nossa assim. Qual que é o nome dele mesmo? Todo mundo Natanzinho. aqui esqueceu. Eu não quero saber do nome, eu quero saber que eu defendo a paz. Natan. Tu não é Natanael não, tô zoando. É quase. É Netan? Netanyahu. Sobraram pra ele ali, sobraram pra ele. Cinquentinha aqui, porque eu dei a dica, cinquentinha, cadê o dinheiro? Eu já sei até a opinião do Chico sobre isso. A bandeira do Brasil. Ficou fazendo tomar Tudo um bom, chá como de vai? E se cadeira. fosse a bandeira de Israel? Essa é a questão. Tem uma estrela ali no meio da bandeira de Israel. É a estrela de Davi. Davi, porque aqui é evangélico e sabe. Estrela de Davi tem quantas pontas? 4, 3, 2, 1. Responde aí. Ninguém lembra quantas pontas tem. Estão sabendo bem. Não sabem nada. Chico, poxa. Tá me tirando, né? Eu estou zoando, Chico. Só me dá. Ó, a galera tá errando. Eu tô perguntando quantas pontas tem a estrela de Davi. Adoram falar da guerra. Israel, Hamas. E não sabem responder quantas pontas tem a estrela de Davi, Chico. Estrela de 5 pontas, 4 estrelas do Cruzeiro. E a de Davi? A de Davi tem 4. Tem 4. Que isso, Chico? Tá de sacanagem com a minha Que cara. isso? Quantas pontas? Claro. Finalmente 5 alguém acertou. pontas, é um pentagrama. Deputado, tamo 5 junto. pontos. Finalmente. É o Ica. Primeiro, ninguém acerta. Obrigado. Todo mundo esqueceu. Até você, Chico. 6 pontos. 6 Seis pontas. Eu pontos. tenho 3 chances só porque o Chico é meu parceiro. Bom, Chico é da turma. Chico acertou. Passou no teste. Os outros foram reprovados. Grande Chico. Guga, o pessoal não mancha muito lá, aparentemente, né, sobre Israel. O Cara. pessoal gosta muito de defender Israel, né? Isso o pessoal gosta bastante. Agora, sobre Israel mesmo, ainda bem que você não perguntou coisa mais complexa, capital, quem que faz divisa. O presidente, então, que Pois não é. é o Netanyahu, não é Natanael o nome dele, O né? Herzog. Esse aí, ainda bem que você não perguntou, que aí ninguém ia saber mesmo, né? Eu fiz umas perguntas bem café com leite, assim. Aquelas coisas que todo mundo entende, sabe e pensa, putz, se ele não responder é porque ele não lê nada. O Chico realmente me surpreendeu ele ter errado. O Chico achou que eram 5 e depois 4. Então, enfim, o Chico a gente sabe que lê sobre esse assunto, sobre esse tema. É um cara que tem conteúdo, mas errou também. Só que eu peguei leve, claro, mesmo assim vocês viram que o resultado não foi satisfatório. E agora, ainda mais que essa galera não imagina, né? Que Israel tem aborto legalizado, casamento gay e maconha. Se esse pessoal descobre, o pessoal vai abandonar Israel, será, Guga? Eu teve um ou outro que eu até falei disso lá. Vem cá, se vocês acham que Israel é um exemplo, os evangélicos acham que Israel serve de exemplo, então por que não segue o exemplo de Israel na questão do aborto, na questão do salário igual entre homem e mulher, na questão dos direitos dos LGBTQIA+, por que a gente não segue os passos deles? Aí os caras ficavam não, aborto aqui não, aquele papinho de sempre. Eles só querem seguir Israel quando nessa questão do Benjamin Netanyahu, pelo jeito, na questão reacionária de Israel, na progressista eles não querem. A Gabriela Peruso falou que o Guga tá com dor no pescoço porque bateu cabeça no show do Sepultura. Se fosse de drag, a gente chamaria bate-cabelo. A Luciana Alves e a Suelen Ferreira comemorando o Guga de volta ao Congresso. Nós também comemoramos. É uma conquista do rolê ICL. A Graziela Viva dizendo que o pentagrama é o símbolo da bruxaria, né? É o símbolo dos Wiccan, né? Os Wiccanos. O Flávio diz que são 3 pontas agora porque o gado roubou o outro triângulo. E o Thiago CP no Me Cagado, eles achavam que Israel era cristã, né? Seguindo essa premissa, vai ver que é essa mesma coisa aí. Além disso, Guga, só para complementar o tema do Oscar, ainda voltando ao tema do Oscar, vários artistas também usaram...
Diz, Guilherme. Estão pedindo para o Guga, quando for no Congresso, fazer com a camisa da bicicletinha, pô. Vale também. Pode ser, vou fazer. É porque para entrar ali no Salão Verde, que fica em frente ao plenário, só pode de terno. Tem uma burocracia só nesse ponto do Congresso. Mas como eu estou gravando no corredor que liga o Salão Verde com os gabinetes, que é onde passa mais deputado, ali pode. E aí eu levo as duas roupas também, se for o caso. Eu vou fazer isso aí. Vou gravar de bicicletinha. Inclusive, alguém falou aqui que... cadê? O Guga... Cadê a pessoa? Aqui, a Aline Gomes. Guga e sua camisa de motorista de ônibus. Que lindo. Vocês param de reclamar do comida do Guga. Quando ele troca de camisa, vocês começam a reclamar. Deixa ele usar a camisa que ele quiser. Sacanagem. Cara, essa aqui tá muito... Agora eu tô vendo, né? Tá muito mesmo, né? De motorista, esse azulzinho clássico aqui. Mas tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Além do discurso do Jonathan Glazer, vários artistas desfilaram pelo tapete vermelho com alguns broches, inclusive a Billie Eilish, que ganhou o Oscar de melhor canção original, e o Mark Ruffalo, que também concorreu ao Oscar. Ele ganhou o Oscar, né? O Mark Ruffalo não ganhou, não, né? Ou ganhou de melhor... Quem? O Mark Ruffalo? Eu acho que ele ganhou, não, né? Ele perdeu pro Robert Downey Jr. Perdeu pro Downey Jr. É tudo Avengers. Tá tudo em casa. Olha, e aí a gente tá vendo o Jonathan Glazer e alguém do lado, sei lá se é filho, usando o brochezinho. Esse é o broche pelo cessar-fogo, e vários outros artistas usaram o broche da Palestina, como o Jonathan Glazer estava usando o broche da Palestina. Também é importante declaração, né, Guga? Porque o Oscar, ele sempre é uma cerimônia política, sempre tem impactos políticos. Claro. O Trump ontem, inclusive, usou redes sociais para atacar o Jimmy Kimmel, que foi o apresentador do Oscar. Disse que foi o pior Oscar da história, fez um post lá nas redes sociais, porque o politicamente correto está deixando tudo chato. E aí o Jimmy Kimmel respondeu. Adivinha quem publicou isso na rede social? Obrigado, presidente Trump, por assistir. Estou surpreso. Já não era para você estar preso? Então, várias implicações políticas ontem no Oscar. Tanto sobre Israel e Palestina, quanto o comentário do Jimmy Kimmel ao vivo lá na transmissão do Oscar. Mandou bem demais o Jimmy Kimmel. O Trump provocou e levou. Agora, o que eu fico impressionado é a cara de pau da extrema-direita de querer ficar toda hora jogando esse papinho de que o chato é o politicamente correto, como se o chato fosse os progressistas ou a esquerda. O caga-regra é você, Trump. É você, Olavinho de Carvalho, esses olavistas, que Deus o tenha. Eles são tão caga-regra que eles não gostam de carnaval, eles atacam festa, eles atacam estudante, eles não gostam de feminista, eles não gostam eles não gostam de suruba, eles não gostam de transar, e como eles pode não gostam de fazer porra suruba? nenhuma, não gostam de usar, não gostam de fumar um. Quem é caga-regra, quem enche o saco, quem fica no pé dos outros, são vocês, Trump. É você que persegue professor em sala de aula, é você que persegue estudante. Os caga-regra estão querendo fingir que são descolados agora, ficam com esse papinho. O politicamente incorreto tá deixando tudo chato. Quem deixa tudo chato são vocês, que são os frustrados, que são os come ninguém e que são um bando de gente que queria fazer exatamente o que os progressistas fazem, mas como tiveram uma criação muito Caxias e muito cheia de cagação de regra, viraram o que viraram. Pode encher o rabo de cachaça. Tá esse certo. post, inclusive, foi um post feito na Truth Social, que é a rede social que o próprio Trump criou, porque foda-se ele usar a rede dos outros, né? Esse post que vocês estão vendo aí do Donald Trump. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil, meu Guguinha. O Mauro Cid vai prestar depoimento hoje na polícia sobre os planos de golpe articulados por Bolsonaro e seus aliados, a escumalha militar que participou dessa tentativa de golpe junto com o Jair Bolsonaro. O Mauro Cid tem um acordo de delação premiada com a PF, que foi homologado em setembro de 23 com o Xandão, o cachorro do Supremo, mas o acordo pode ser desfeito se o Cid não der mais informações aos investigadores. O Cid ficou preso preventivamente por 5 meses antes de optar pela delação premiada, e os depoimentos do Cid já somam 24 horas à Polícia Federal. Guga, Pois é. O Freire Gomes falou semana retrasada, por 8 horas, na semana anterior, o ex-comandante da Aeronáutica, né, o Batista Júnior, falou também por 10 horas a PF, e é aquilo, se o Mauro Cid mentiu, se o Mauro Cid escondeu informação para proteger alguém, ele vai ser preso e vai perder a delação, né, Guga?
Andou na Pois prancha. é, Mauro Cid, é bom ficar esperto. Você poderia, por exemplo, ter revelado aquele vídeo que incriminava e que provava que teve uma reunião entre o Jair Bolsonaro e ministros, em que ele tentava convencer os ministros a aderir a um golpe. Aquele vídeo que vazou foi encontrado no seu computador, Mauro Cid. Por que você não entregou isso para a polícia? Ficou na miúda, a polícia teve que achar. Também não falou sobre aquele grupo lá de combate terrestre liderado pelo Estevão Teófilo, o outro general golpista. Poderia ter delatado mais essa história desse general que colocou as tropas dele à disposição do golpe. E nada disso foi detalhado, explicado pelo Mauro Cid. Ele fazia parte do grupo do Teófilo, inclusive, o Mauro Cid. Então por que não falou? Ficou na miúda sobre pontos muito importantes e agora tem até uma história de que o Mauro Cid teria dito que, entre aspas, nunca disse que Bolsonaro tramou o golpe. Saiu na Veja ontem essa história. Então, como assim nunca tramou o golpe, Mauro Cid? Se você disse que o Bolsonaro se reuniu com ministros, e se você disse que o Bolsonaro se reuniu com os comandantes das Forças Armadas, os 3 comandantes, apresentou a minuta do golpe, tentou convencê-los a aderir ao golpe, o que não quis aderir era o Freire Gomes, isso tudo você contou na delação. Como é que você diz agora que nunca disse que Bolsonaro tramou golpe? Então, a gente tem que entender hoje como o Mauro Cid vai se comportar. Ele vai arregar um pouquinho ou ele vai acelerar ainda mais no que ele tinha dito? Porque se a polícia de fato desconfiar que ele está mentindo, e ele já sonegou informação, se desconfiar que ele está mentindo, vai perder a delação e mesmo assim tudo que ele falou vai ser usado como prova. A Graciele Mara falou aqui: o Cid tá num beco sem saída, de um lado a milícia, do outro a PF. É verdade. Vai ter que ficar ligado. A Paula Wolf Xandão mora no meu coração. O Detona 2016, muitos estão trancados que não passa nem sinal de Wi-Fi. E a Júlia Lousada fala: William, usa aquela vírgula do Medo e Delírio, aquela do Xandão dizendo porra, caralho. Pega essa vírgula aí pra gente depois. Eu usava essa no começo do rolê. O que a galera e aí reclamava, né? Não, mas o Guilherme coloca muito palavrão. Mas no começo do rolê... Mas no começo do rolê, a gente tinha muito conservador aqui assistindo o programa. Acho que agora a gente já deu uma limpada. Vamos fazer experiência de novo, ver se dá. Inclusive, mandar um beijo pros meninos do Medo e Delírio em Brasília, pro Pedro Daltri, pro Cristiano Botafogo. Seu lixo! O Cristiano Botafogo, que ouvem o nosso programa. Olha que honra, os meninos do Medo e Delírio. E a gente apareceu no final do episódio dessa semana do Medo e Delírio, da gente falando sobre os áudios que a gente usa deles. A gente usa os nossos aqui, mas também usa muitos áudios que os meninos do Medo e Delírio usam lá. Então, um beijo para Pedro Daltro e Cristiano Botafogo, seus Mandam lixos. muito bem mesmo. Mandam bem demais. Com isso, vamos... Acabou esse quadro? Acabou esse quadro. Vamos falar sobre ela, a hora do mugido. Mu. A gente sempre pede aqui no programa, Guga, para as pessoas participarem, mandarem seus vídeos, suas sugestões, suas fotinhas, o que vocês quiserem mandar, pode mandar. Quer mandar foto assistindo o Rolê CL? Manda pra gente. Quer mandar vídeo falando sobre qualquer coisa? Manda pra gente que a gente mostra aqui no programa. Pode mandar para as redes sociais, para o @Deluca William no Instagram ou @Deluca no Twitter. Pode mandar para o Guga no @GugaNoblar em todas as redes sociais. E também no nosso Zap Zap, cujo número é 11 98899 2893. E aí tem gente que segue o que a gente manda. Tem gente que segue o que a gente pede. Se você saísse para jantar, Guga, qual é a última pessoa que você queria encontrar? No rolê, assim. Ah, do rolê? Não. A galera do rolê? Não, você saiu no rolê. Saiu pra fazer o rolê. Não, esse é o Vitinho, todo mundo sabe que aqui no rolê a última pessoa que a gente quer encontrar é o Vitinho. Mas se você saiu pra dar uma volta, pra jantar, uma só, mas qual é a pior? Não, pô. Carluxo, né? A pior é o Carluxo. Tem gente que acharia que é o Jair Bolsonaro. E olha quem é que o Marcos, nosso rolezeiro, foi almoçar, olha quem ele encontrou. Olha lá no fundo, lá, ó. O Jairzinho. O Marcos foi encontrar, foi jantar e aí encontrou o Jair Bolsonaro. Ó quem tá sentado aqui na mesa do lado. Olha o áudio dele, ó. Eu queria encontrar o Bolsonaro para poder ir lá e fazer umas perguntas e dar uma tirada. É óbvio que seria desagradável você estar almoçando e no mesmo ambiente onde você tem o seu prato de comida, você ter na sua frente o Jair Bolsonaro. É claro que é desagradável, porém é uma oportunidade também. Vamos lá para cima dele.
Mas o Marcos não achou tão legal, não. O Marcos mandou um áudio pra gente falando que não queria não ter encontrado o Bolsonaro, mas encontrou, pelo menos tirou uma fotinha e mandou aqui pro LeiCL. Obrigada, Marcos. Participem vocês também, mandem pra gente aí seus vídeos, suas fotos, o que vocês quiserem, o que vocês acharem legal. Vamos falar sobre extremistas invadindo o show do Thiago Santinelli, Guga. Um vídeo que viralizou bastante nas redes sociais. 2 comediantes extremistas de eles ficam extrema-direita. tristes se puser entre aspas. Se puser entre aspas, eles ficam brabinhos. É capaz deles atacarem a gente. Aliás, estão me atacando, inclusive, Vou fazer esses de dois novo. na internet. Cássio Zogro e Abner Dantas invadiram o show do Thiago Santinelli com 6 humoristas mulheres na sexta-feira para o especial do Dia Internacional da Mulher. Vestiram roupas com a bandeira dos Estados Unidos, como se fossem super-heróis, para atrapalhar a noite protagonizada pelas comerciantes mulheres. Vamos assistir o vídeo. Estamos aqui caracterizados de Memilander para salvar a comédia brasileira. Exatamente, o nosso plano é ir até o show de Santinelli e amigas e simplesmente levantar, reagir como meme e voltar pra casa. Sim, outra coisa, a gente não vai atrapalhar no meio do show, né? Que aí também já é passar demais do limite, né? Não. E outra, não adianta chamar a gente de open mic, não. A gente carrega a cena brasileira nas costas. E a gente é bastante escroto também. Isso é verdade, isso eu concordo. E aí esses babacas viram que eu tô fazendo show e falaram que vão vir aqui. Vai vir uma galera que vai. É a missão deles vir aqui e filmar show de alguma mina. Santinelli achava que a gente foi lá pra gravar o vídeo pra fazer live, não foi a intenção. Era só a gente reagir a uma piada e sair do bar vestido de Memilander. Então eu peço pra vocês não pegar o celular durante o show. Eu tô avisando, eu vou ficar ali atrás com uma galera, se eu ver alguém levantando a mão com a porra do celular, a gente vai voar em cima com a pesada na boca. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério, eu tô zoando. Agora só não, real mesmo. Como você quer seu velório? Eu já descobri que meu filho me ama. Como vocês viram, não saiu como combinado. Saiu melhor. Seus bosta! Seus pau no cu! Filha da puta! Guga, esse foi o resto do vídeo. O Thiago Santinelli, um dos organizadores do evento, registrou, né, essa palhaçada feita pelos caras. Uma das coisas que eu mais me divirto é como os caras não têm nenhuma vergonha de usar a estética da extrema-direita. Quem assistiu a série que eles estão se referindo, o Homelander, esse personagem que eles usaram no vídeo algumas vezes, é neonazi, tá? Extremista, nacionalista, neonazi. Então, a referência que os caras usam pra fazer esse tipo de coisa é essa. E aí, eles vão pra isso mesmo. Não me parece ser humor, não me parece ser piada, não me parece ser engraçado. É só triste que 2 humoristas brasileiros, humoristas com várias aspas, achem razoável fazer esse tipo de coisa. No stand-up a galera segue um código meio que moral, assim, de um comediante não vai atrapalhar o show do outro. Isso não acontece, não é pra acontecer. E aí a gente viu esses 2 tentando fazer exatamente isso, exatamente com uma referência da extrema-direita, e o tipo de piada que eles fazem é a piada que a extrema-direita chamaria de politicamente incorreta, né? Chamaria isso de piada, o que também não é. Mas é aqueles clichês machistas de sempre, de alguma maneira um pouco reciclados, mas eles não conseguem fazer nada de fato de original. É uma coisa para aquela galera que tem uma cabeça ainda nos anos 80, talvez dar uma risadinha. Enfim, pagaram um micão. O que eles fizeram, de alguma maneira, é um insulto a um outro companheiro de stand-up deles. Eles não poderiam atrapalhar o show do cara, atrapalharam, pagaram esse micão e agora estão chateadinhos, porque estão recebendo porrada também pelo que fizeram. Inclusive estão na internet aí tentando bater de volta e me meteram nessa história só porque eu comentei que eles fizeram essa bobagem. Já vieram até pra cima de mim porque eu falei que eles eram bozoloides e eles estão querendo agora fingir que não são da extrema direita. A gente não é extrema direita. Eles são Sérgio Moro, entendeu? Eles não são Bolsonaro, é tipo isso. E eles aprenderam a fazer piada
lendo artigo do Olavo de Carvalho, pelo jeito, porque é para esse tipo de público que eles fazem piada, mas não querem ser chamados de bozoloides. São dois bozoloides clássicos. Em uma postagem antes dessa aí no Instagram, eles fizeram uma piada, com todas as aspas do mundo, afirmando que daria um prêmio de mulher mais assediável para outras comediantes mulheres, incluindo Dani Calabresa. Vocês viram que o Guga tá fazendo pipoca ali durante o... Eu vou tirar, porque é a pilha. A pilha tá acabando do mic Só um dele. segundo. Então tira e vai. Aqui, peraí. Vai e Eu volta. vou mutar ele. E aí a gente tem esses dois sujeitos aí fazendo essa palhaçada e antes postaram coisas obscenas. Mais uma da extrema-direita global, o Guga tá ouvindo, só não tá falando, viu, gente? Ele vai fazer gestos pra gente se sim ou não. Lá em Portugal, teve uma outra coisa que é digna da extrema-direita brasileira, só que a gente tá exportando também, viu, Guga? A gente antes a gente mandava ouro, pau-brasil, que os portugueses roubavam aqui nosso, agora a gente está mandando extremista. Marcos Santos, de 45 anos, foi eleito deputado pelo partido Chega, o partido da extrema-direita de Portugal, e olha que delícia, Guga, é um partido anti-imigração. Ele é... Sensacional. Eu tô com vontade de espirrar. O Vitinho perguntou porque sempre é um calvo. Ele parece uma versão do Daniel Silveira, só que um pouco menos bombado, com um pouco menos de GH. Mas lembra o Daniel Silveira, aquele pateta que está preso, né, exatamente por atacar a democracia. E ele é dono de uma escola de artes marciais, ex-atleta de artes marciais mistas, conhecido como MMA, né? Ele deixou o Brasil aos 18 anos para morar nos Estados Unidos e está em Portugal desde 2009. Tem uma esposa e filhos portugueses. As eleições aconteceram ontem, né, mais conhecido como domingo, e a Aliança Democrática, uma coligação de partidos de centro-direita, ganhou as eleições. O Chega cresceu demais, foi de 12 para 48 deputados. Mas é curioso, né, Guga, como a gente agora nem está exportando outras coisas, a gente está exportando extremista, né, gente de extrema direita para outros países. Já exportamos o Jorge Santos para os Estados Unidos, agora exportamos esse aí para Portugal. O Alan dos Santos, tem o Alan dos Santos também, que foi exportado, tem outro que foi para o Paraguai lá, aquele Oswaldo Eustáquio, enfim, a gente... tá mandando para fora do Brasil, que há de pior mesmo. É uma vergonha também esse resultado da eleição de Portugal, um país que nos últimos anos na mão da esquerda teve resultados excelentes, econômicos, os melhores dos últimos tempos de lá, e mesmo assim você vê a ascensão da extrema-direita populista. Os bolsonaros de Portugal estão ascendendo, e aí você percebe que não é só aqui no Brasil que o discurso moralista da extrema-direita, que vai para a questão de costume, que cria o bem contra o mal, que cria o medo, que cria o discurso de ódio, funciona, né? Porque aqui a gente está vendo isso também. Aí a melhoria da situação socioeconômica do país, e mesmo assim o país dividido, o Lula até perdendo um pouco de popularidade neste momento. E em Portugal, a gente vê a ascensão de um bando de idiota que não tem um discurso político, econômico, mas que tem o discurso de ódio, o discurso do costume, e isso funciona até lá. Vou comer você. Vamos ficar acompanhando aí o mandato do deputado de extrema-direita brasileiro, luso brasileiro, né? Num partido anti-imigração. Vamos ver como é que vai ser o mandato dele. E com isso nós fechamos o nosso a Hora do Mugido, e vamos para ela. Hoje tem muitas, uma setada de notícia. O André Camochina diz, nem todo calvo, mas sempre um calvo, né? E muita gente falando ainda sobre os Homelander da Shopee. André Graziano. Os caras que invadiram lá o show do Thiago Santinelli e das humoristas. A galera tava muito maluca mesmo. É uma maluquice que só... Mas enfim, vamos falar sobre ele. Ele que é inelegível, imbrochável e inviajável, Guga Noblar. André Graziano. Não, ele viaja muito. O André Graziano viaja mais, só o homem da cobra. Benjamin Netanyahu mandou uma carta convidando Bolsonaro para visitar Israel. O convite foi anunciado por Bolsonaro em Salvador na última sexta-feira.
O ex-presidente revelou que, além da visita tradicional, o convite também inclui a oportunidade de visitar o local onde aconteceu a festa de música eletrônica atacada pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Vamos ver o vídeo do Bolsonaro aí falando sobre Israel. A maioria esmagadora do povo brasileiro está com o povo de Israel. Capitão Ordem, recebi há pouco uma carta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que por acaso é capitão do exército também, me convidando para visitar o seu país, para que eu vá naquela região do conflito, ou melhor, do massacre, da covardia, a região do terrorismo praticado em Israel, praticado pelo Hamas contra Israel. A maioria esmagadora. Além dele, foram convidados também o Tarcísio de Freitas, que diz que vai, inclusive, para embarcar dia 18, daqui uma semana. Também foram chamados o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O Bolsonaro fez um pedido pro STF, ele pegou né, o passaporte Guga? de volta? Então, ele fez um pedido pro STF, Guilherme, para isso, para poder pegar o passaporte de volta, porque nesse momento o status do Bolsonaro, Guga, é inviajável, né? Porque não pode sair do Brasil. Pois é, não é imbrochável, é inviajável, e o Jair Bolsonaro, óbvio, usando isso como palco, como escada para, de alguma maneira, se vender ainda mais para os evangélicos, para os conservadores do Brasil que apoiam esse governo conservador de Israel. Então, isso para ele, claro, que é um palco também político. Agora, é patético a gente ver o Benjamin Netanyahu convidar o Bolsonaro. Por que está convidando o Bolsonaro? Você está convidando um suspeito de cometer crimes para o seu país. Por qual razão? Ele não é presidente, ele está inelegível, ele não tem perspectiva, portanto, de voltar a ter poder político. Por que convidar, portanto, Jair Bolsonaro? Qual que é a lógica disso? A única coisa que o Bolsonaro tem agora é a suspeita de cometer uns 3 ou 4 ou 5 crimes, e tem tudo para cair na cadeia, parar no xilindró por conta desses crimes. Então, qual que é a razão de convidar um sujeito que não é chefe de Estado, que não é governador, que não é político, para Israel? Está convidando criminosos ou suspeitos de cometer crimes agora? O próximo convidado vai ser quem? Vai ser o Fernandinho Beiramar? Vai ser o Marcola? Enfim, não faz sentido. A gente vai ver aí se o STF vai liberar o passaporte do Bolsonaro. A gente acredita que não, mas tem a ver também, né, Guga, com uma narrativa, né? Dizer, olha, eu fui convidado, eu queria ir para Israel, mas fui impedido, a perseguição judicial do STF contra a minha pessoa. Muito mimimi, né? Fez só para ter a narrativa, Bolsonaro investigado e suspeito de uma cacetada de crimes, vai usar isso para compor a narrativa de perseguido político. Vamos falar, Guga, sobre uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje sobre as eleições aqui em São Paulo. Ai, William, você vai falar sobre eleição em outros estados? Vou também. Quando tiver pesquisa e informação relevante, vamos falar sobre todos os estados do Brasil, as eleições para prefeito neste ano, prefeito e vereadores. Mas preocupante, mais ou menos, para o Guilherme Boulos. O Ricardo Nunes empatou a disputa aqui, segundo o Datafolha. O Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB, e o Guilherme Boulos do PSOL. Os dois aparecem com o Boulos com 30% e o Ricardo Nunes com 29% das intenções de voto. A Tabata Amaral tem 8%, a Marina Helena do Novo tem 7%, e tem muita gente confundindo a Maria Helena com a Marina Silva. Então, inclusive, os próprios institutos de pesquisa já falaram sobre isso, né? Por isso, talvez o expressivo resultado da Marina Helena do Novo nas urnas. E o Kim Kataguiri Boa tática essa, hein? Né? Se você usar uma pessoa com nome igual... Colocar homônimos. Vamos colocar. Podia ter colocado Lula. Podia ter colocado um Lula, Partido Novo, lógico. Que aí estava na frente. 34% do eleitorado afirmou que jamais votaria no Guilherme Boulos, enquanto 26% jamais votaria no Ricardo Nunes. Tem um número positivo na pesquisa que
espontânea, né, quando você responde sem ouvir o nome dos candidatos, o Boulos está na frente com 16 e o Nunes com 8. Mas ainda assim é um resultado que acende um sinal vermelho, né, Guga? Parece que a estratégia de colar o Ricardo Nunes com o Bolsonaro deu certo. Era a única coisa que podia fazer a candidatura do Nunes sobreviver, e aparentemente funcionou, né? Ator pornô. Ele quer conseguir os votos do Bolsonaro sem conseguir a rejeição do Jair Bolsonaro. Se virar uma eleição, que é o que deseja o Boulos, Lula versus Bolsonaro de novo, um representando o Lula e o outro Bolsonaro, por mais que a princípio isso alavanque o Nunes, traga o bolsonarismo para ele e possa elevar a votação nas projeções que são feitas pelas pesquisas, como elevou, isso também tem uma consequência, isso também tem um teto, e o teto é bem mais baixo do que o teto do Lula, é o que mostram as pesquisas também. Então, o potencial do Lula trazer votos é maior do que o de Bolsonaro trazer votos. A rejeição do Bolsonaro é muito maior do que a rejeição do Lula. Então, a princípio, o Nunes está herdando só o lado positivo do Bolsonaro, cresceu nas pesquisas, mas vamos ver até onde vai o limite dele e quando que a rejeição do Bolsonaro também vai começar a fazer efeito contra ele, que isso também pode acontecer. Enfim, é ruim, mas é explicável, faz sentido, atraiu o bolsonarismo e daqui a pouco isso pode ter um limite sim, enfim, não sei até onde isso vai, mas claro que acendeu o sinal vermelho na campanha do Boulos. O Boulos tem uma rejeição grande, né, mas o Boulos é muito mais conhecido que o Nunes. A rejeição do Nunes tem o potencial de aumentar. A do Boulos já está mais ou menos no teto, porque as pessoas que conhecem já sabem quem é o Boulos, mas enfim, sim ruim você ver uma ascensão do bolsonarismo como a gente está vendo. Vamos ver até onde vai isso. Ainda que seja um bolsonarismo alugado, como é o Ricardo Nunes. Aproveitando que a gente está falando de São Paulo, é uma notícia bizarra que poderia acontecer no Brasil inteiro, como a gente tem visto. É um selo maluco, irmão. Mas a Comissão da Mulher na Câmara de Vereadores de São Paulo tem tem muitos integrantes, viu, Guga? Sabe quantas mulheres tem? André Graziano. Nenhuma. Zero. Nenhuma. A comissão que trata sobre outros temas também, não é só das mulheres, né? A comissão, ela não tem nenhuma das 11 vereadoras mulheres da Câmara de São Paulo, são 55 vereadores e apenas 11 mulheres. A comissão é composta por André Santos, do Republicanos, Aurélio Nomura, do PSDB, um monte de gente, eu não vou nem ler o nome das pessoas que não importa. Mas tem gente do PT, do Progressistas, do PSDB, de vários partidos. Diz o presidente da comissão e o presidente da Câmara de São Paulo que quem indica são os partidos. E nisso ele tem uma certa razão, né? Porque os partidos indicam os membros das comissões. E nenhum dos partidos, inclusive o PT, indicou uma mulher para fazer parte dessa comissão. Mas eles já dizem que nesse mês uma mulher vai assumir durante março participação temporária na comissão, mas que depois não terá mais. Temporário, só por esse mês. Mas é bizarro demais, a gente viu aí. Tipo, essa imagem é muito perfeita. Será que o conceito de mulheres terem escolha foi longe demais? Juntamos esse painel de diversos homens brancos para debater sobre o aborto. É mais ou menos isso, né? A comissão de mulher que só homem debate. Não dá. Esse é o Brasil, né? O Brasil, infelizmente, as mulheres na política costumam ser sempre exceção, não é regra. É raridade, e em qualquer Câmara, em qualquer Assembleia, no Congresso Nacional, essa é a realidade, na verdade, do Brasil, não só de São Paulo. Só tem homem na política, as mulheres entram para fazer cota, basicamente, e ainda tem partido que usa o dinheiro que deveria ser reservado para a campanha de mulheres, desviam esse dinheiro, a gente vê vários casos, para depois usar em campanha de homem também. Elas acabam servindo como laranja só as candidatas, e o dinheiro acaba não sendo usado de fato na campanha delas. Então é só mais um retrato da realidade da política machista brasileira. Vamos falar, você aproveitou que você sabia o próximo tema, Guga, vamos falar sobre machismo. Ontem o técnico Cuca estreou no comando do Atlético Paranaense,
Depois da vitória 6-0 contra o Londrina, o treinador falou pela primeira vez com a imprensa, fez um pronunciamento sobre a condenação por ato sexual com menor, estupro de criança, né? Foi com uma menina de 13 anos. Aconteceu em 87, durante uma excursão do Grêmio, lá pela Europa, estava visitando uma cidade suíça. A vítima, essa menina de 13 anos, foi no quarto de jogadores para pedir camisa, e aí ela apareceu depois na recepção dizendo que tinha sido estuprada. Os exames todos comprovaram que ela tinha sido estuprada, que tinha sêmen no corpo dela. Lembrando, gente, uma menina de 13 anos de idade. A condenação foi anulada no começo desse ano. O Cuca nunca cumpriu a pena que foi condenado lá na Suíça, nem ele, nem os outros jogadores. E o tribunal procurou a Sandra Paffaili, acho que é assim, o meu suíço não dá muito bom, para tentar reabrir o caso, mas descobriu que ela não estava mais viva, ela se suicidou, porque não aguentou a pressão de tanta violência que sofreu. A gente falou no Enhungo, muita gente no chat falando, vocês estão passando pano pro Cuca. Hoje o Cuca não tem mais condenação ativa, a condenação foi anulada. Devia ter sido preso e devia ter pagado a pena pela qual ele foi que ele foi condenado lá na Suíça na época que ele foi condenado. Hoje não tem mais pena para o Cuca cumprir. Agora, não dá para transformar o Cuca como um ídolo, né? Ele falou longamente sobre o assunto. Muitos jornalistas esportivos que a gente gosta, admira, o Juca Kfouri, o Casagrande, a Mili Lacombe, falaram sobre a fala do Cuca, que foi importante para endereçar esse tema. Ele nunca tinha falado na história. O ano passado ele foi anunciado como técnico do Corinthians, ficou um jogo só, foi demitido por conta da repercussão dessa história. Não dá para transformar o Cuca em ídolo, ele nunca será um ídolo, para mim pelo menos nunca será um ídolo, nunca mais, logo depois que a gente ficou sabendo dessa história. Mas é importante falar sobre o assunto, se endereçar sobre violência no futebol contra as mulheres, em especial porque a gente tem o Robinho, né, jogando futebol aí na praia aqui em Santos, dando autógrafo, dono de quiosque, com uma condenação de 8 anos de prisão por estupro na Itália. Pois é nojento você imaginar que ele participou dessa violência contra uma criança, praticamente, uma adolescente de 13 anos. É mesmo triste você imaginar o quanto sofreu essa mulher, que era uma menina quando aconteceu isso, e que chegou a se matar por conta, enfim, desses traumas que ela passou. Então imagina a vida dessa pessoa como foi. A gente tem que se colocar no lugar dela e pensar no sofrimento dela e da família dela. É triste você imaginar isso. Eu espero de fato que o Cuca se sinta mal pelo que ele fez, que ele se arrependa de verdade, que ele se sinta sujo, se sinta um criminoso, saiba que ele foi um estuprador e de fato se sinta mal por isso, se arrependa profundamente disso, sofra pelo que ele fez. É isso que ele tem que passar. A carta dele foi muito bem feita, de fato. É difícil eu ler um pedido de desculpa e, de alguma maneira, achar que a pessoa se saiu bem. Eu sempre falo, putz, pior do que a encomenda, né? Não devia nem ter ido nessa. Mas, enfim, ele conseguiu, de alguma maneira, mostrar naquela carta que, pelo menos, entende que está sendo cobrado e que tem que ser cobrado e que nunca tinha sido cobrado, exatamente porque o futebol é um meio machista, onde se permite esse tipo de violência, e que ele agora, por estar sendo cobrado, quer servir de exemplo para que outros jogadores não cometam o erro que ele cometeu e que ele sirva de fato de exemplo e principalmente que ele sofra, porque foi o que ele fez com essa garota. Ela sofreu demais, ela morreu, ela se matou, e que ele se arrepende, que ele sofra pelo que ele fez. E tem muita gente falando aqui, cadê? Eu separei um comentário aqui. A Luciana Alves diz, Will, o fato de ele ter se pronunciado não significa que ele se arrependeu, me parece que foi só para manter o cargo e tentar se redimir. A gente não tem como saber isso, a gente não tem como mensurar se a pessoa se arrependeu ou não, mas falar sobre o assunto já é importante, né? Assumir que cometeu o crime, assumir que errou, assumir que precisava ter pago uma pena, o que ele não fez, inclusive, mas precisava ter pago, é importante para endereçar esse assunto. A
Maria Camargo, a M. Fátima, deve ser Maria, diz Camargo, diz é igual a Maria da Penha, os machos sempre negam, fazem o que querem e não pagam. Quando pagam é uma pena. Quem assistiu o ICL ontem viu o caso da Maria da Penha. Vamos falar sobre isso no final do programa ainda, sobre a nossa belíssima aula que a gente teve ontem com a Maria da Penha aqui no ICL. Para fechar o nosso... Luca, eu vi que a Júlia falou, tem gente passando pano pro Cuca. Ninguém passou pano, muito pelo contrário. A gente tá detonando o Cuca aqui e querendo que ele se arrependa pelo sofrimento que ele causou e dizendo que ele se colocar como um exemplo de alguém que cometeu um erro, que deveria inclusive estar preso por isso, para que outros não cometam, sim, ele tem que se colocar nessa posição. Ele está certo em se colocar nessa posição e não é passar pano dizer isso. A gente está chamando o cara de literalmente criminoso. Eu não sei como isso é passar pano. Mas vamos falar sobre... É absurdo e a gente precisa continuar acompanhando para ver se realmente o Cuca vai... desculpa, mas a Júlia tá dizendo que não sou eu. Tem gente no chat passando pano. É o chat passando pano. Desculpa, Júlia, eu achei que você tava falando que a gente tava passando pano. Vamos falar sobre outra injustiça, Guga. No sábado, a ativista e artista Preta Ferreira e a família dela passaram por uma abordagem policial que foi denunciada nas redes sociais. A Preta estava com a família no carro quando foi abordada por policiais de São Paulo que agiram de forma, adivinha, truculenta, como sempre. Apesar de não ter encontrado nada de ilícito no carro, a família foi detida pela polícia lá no local por quase 2 horas. Vamos ver o vídeo. Aqui, o policial tá abordando a gente. Levanta a mão, Kelly. Kelly, vem pra cá. Calma, meu amor, calma, venha. Calma. Gente, fomos parados aqui pela polícia. Apontando a arma pra mim, pra minha irmã. Que absurdo. 2 horas, Guga. 2 horas põe... Esse é aquele caso que é uma exceção, né? A exceção número 1 milhão já, e sempre com um negro, né? É aquele que... enfim, é sempre com um negro esse tipo de situação. 2 horas ali, detida, junto com a família, no caso a irmã e 2 sobrinhos. Os caras colocaram arma no rosto deles, enfim, sem necessidade nenhuma. Para que você usa uma arma de fogo para abordar uma família, ainda mais numa situação onde você simplesmente não encontrou nenhuma irregularidade? O motorista estava com a carteira, o carro estava com os documentos, não tinha por que mantê-los ali nessa abordagem, e foi isso que aconteceu por 2 horas. Uma família, obviamente, negra, com uma ativista muito importante que defende os sem-tetos, que, enfim, tem uma voz muito forte em causas sociais, é uma pessoa reconhecida. Então é aquela situação em que é aquela coincidência que não tem como ser coincidência. Vamos lembrar que a Preta foi presa em 2019, né? Foi acusada de extorsão durante a gestão Dória, ficou 100 dias presa e depois libertada, porque não tinha absolutamente nada contra a Preta Ferreira. Um beijo para a Preta, inclusive uma amiga muito querida, muita nossa solidariedade a ela para esse tipo de abordagem bizarra que ela sofreu da polícia de São Paulo. Vamos agora, Guga, estamos caminhando para os gragulejos finais desse programa, para o melhor que você não viu. O melhor que você não viu, você pode mandar sugestões pra gente, como nos outros quadros todos, a gente sempre fala, @GugaNoblar, para o Guga nas todas as redes sociais, inclusive no André Graziano. E para mim no @DeLucaWilliam no Instagram, @Deluca no Twitter e também nas nossas... Eu quero dar pra vocês... Zap. Que isso? 11 98899 2893. Não mandem obscenidades, que o Guilherme Bessa é que assiste lá e a Laura é... Pode mandar a foto da sua salsicha, sim, Guilherme. Eu apreciarei muito. A gente fala sobre mortadela, Guga, né? Diz os bolsonaristas, não é pão com mortadela. O pré-candidato a vereador Ailson Santamaria do Amaral, em Igarapé Mirim, no Pará, fez uma distribuição disso aqui, ó. As pessoas para receber algo, mortadela, Guga. Bom, o cara pessoal, simplesmente... Olha. Hoje à tarde eu tirei para vir passear aqui na rua Zeca Afonso
na Vila Maiuatá. Nós estamos de boa, sabe o que é de boa? E aí, como eu sou Os papelãozinhos. da Vila Maiuatá e gosto muito desse povo, Com a mortadelinha em cima do... tirei aqui 1 hora de tempo para vir brincar com eles, certo? E estou fazendo um sorteio aqui de R$100. Bora ver quem é que vai ganhar os R$100. Certo? Osmar, vem ler esse nome aqui. Jesus! Será que é isso? Jesus! Cara, isso não é compra de voto descarada? Então, Guga, assim, há Ganha meu tantas voto. camadas... Estou sorteando. Há tantas Nossa, camadas eu de crime nesse vídeo. Crime. Acho que o crime eleitoral tá meio claro, né? Mas tem o crime sanitário também, né? O cara tá com as mortadelas cortadas em cima dos papelãozinhos ali no meio da rua. E a galera pegando a mortadela? Limãozinho tira as bactérias, pô. É verdade. Só não tira o crime eleitoral, Limãozinho. Inacreditável. Pois é, agora a gente comete crime eleitoral, grava, joga na internet, divulga, enfim, tá a esculhambação completa. Se esse sujeito for eleito e puder de fato assumir o cargo, é a esculhambação completa. Ele está simplesmente se gravando, cometendo um crime. É praticamente o pessoal ali do 8 de janeiro invadindo o Congresso com um celular na mão. E falando em cometer crimes e pessoas filmadas cometendo crimes, um militar da aeronáutica foi preso em flagrante no sábado, dia 9, após furtar grama de uma praça recém-inaugurada em Belém, no Pará, Guga. Dá pra ver o vídeo, vamos ver o vídeo. Tipo, tem áudio e vídeo? Olha lá, ó. Ele retira o material da praça do arame e coloca no porta-malas do carro. As nossas Forças Armadas, antigamente eles pintavam meio fio, né, de branco, pintava a árvore de branco até metade. Agora a gente tem militar tentando dar golpe e roubando grama em pracinha, Guga. E aí, no meio da noite, chovendo, o cara sem camisa, indo buscar e roubar a grama de pracinha, velho. Inacreditável, olha a situação, sem camisa. Esse cara, porra, ele tava dopado, ele tava sob efeito de medicamentos. Por que ele pagou esse micão aí? Enfim, de passar por calvo. De calvo, olha, ó. Dá dinheiro. E calvo, Guga, calvo, mais um calvo. Mas vale a pena? Quanto é que vale isso aí? Um punhadinho de gramado aí? Isso vale muito dinheiro? Deve ter roubado pra botar em casa, né? É só pra isso? Porque deve ele quer ser. Economizar R$50 e botar em casa Ô, Guga, quanto vale o seu gramadinho que você tem na sua casa? Nos fundos. Aqui é um apartamento. A gente conseguiu ouvir o Vitinho. A gente queria não ouvir, mas a gente consegue ouvir, infelizmente, às vezes. Mais um vexame. Mais um militar pagando mico. É o que a gente tem desde 1964, pelo menos. E para a gente fechar o nosso Melhor que Você Não Viu, o prefeito de Pirapora, Minas Gerais, criou o quarto poder na inauguração da sede do OAB na cidade. Vamos ver que poder que é, Guga. O Victor tava rindo aqui. Beleza. Beleza. Tá aqui. Prestar atenção no programa ninguém quer, né? Ouve aí. Legislativo, executivo, judiciário e a putaria. Ah, não, esse é o seu. O executivo, o legislativo, o judiciário e a putaria, diz o prefeito. E vão tomar cachaça, Guga. Sensacional. Olha, o prefeito Alex César, qual que é a parte do Alex César? A gente não sabe, mas o prefeito Alex César usou a inauguração aí da sede do OAB em Pirapora, deixa eu ver qual é o partido dele, para falar do quarto poder. A putaria faz sentido no Brasil, não faz, Guga? Sempre foi o quarto poder, mas o poder mais relevante, está até acima dos outros poderes. Não tem nada que decida mais os rumos do Brasil do que a putaria. Agora, esse cara certamente não é evangélico, né? Não é crente, o que já é não é aqueles políticos fundamentalistas religiosos, o que já é um ponto positivo. Será que não é? Ele é do PTB, do partido do Roberto Jefferson. Às vezes faz essas coisas tudo, o Google também mas nós vamos descobrir aí. O prefeito de Pirapora. E com isso nós fechamos o nosso macetada de notícias e nós vamos falar agora sobre mais uma oportunidade incrível que o ICL tem pra gente aqui. Ontem a gente teve a belíssima aula com a Maria da Penha, o web binário, segundo o Guga. Tava a nossa Vivian Mesquita,
Tava, tipo, a Eliane Alves Cruz, tava a Márcia Tiburi, a Manuela Dávila, a Vivi, o Edu, e a Maria da Penha foi entrevistada pelo Edu lá no Ceará. Baita aula, importante demais, quem acompanhou sabe como foi incrível. E a gente está lançando mais uma novidade. Aqui, meu amigo, se você assina a Netflix, logo você vai cancelar sua assinatura do Netflix. Porque o ICL está uma máquina de novas produções. E começamos Oscar com essa... Amigo, Oscar é o de menos. O Oscar é por baixo aí que a gente vai ter a partir de agora no ICL. A nova produção original do ICL, Máquina de Moer Reputações. Vamos assistir, Guga, imperdível, vamos ver o trailer dessa baita série. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Aí do olha um freio da vida aí, esse energúmeno aí. A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Assine agora, vire membro do Instituto Conhecimento Liberta para ter acesso à nossa plataforma. Se você entrar na plataforma, depois a gente traz um print aqui no rolê. Parece Netflix assim mesmo, os cursos, os documentários, os filmes, está belíssimo e as produções de altíssimo nível com a nossa equipe do ICL técnica que faz uma baita produção, sempre. Se inscrevam, virem alunos do Instituto Conhecimento Liberta, em roleicl.com.br, usem esse link para fazer a inscrição de vocês, faça a assinatura e vamos lembrar que você ganha acesso não só isso, mas também a mais 250 outros conteúdos exclusivos. E aí, galera, o primeiro episódio vai estar disponível na plataforma hoje, às 20 horas, tá aberto meu ponto aqui. Não percam essa produção que vai ser incrível. Não dá para perder, né, Google? Uma baita produção aqui da nossa equipe do ICL. Sensacional, cara. Tô empolgadaço, muito bom. É importante explicar essa guerra de narrativa. E essa extrema-direita é tão lixo que olha os alvos deles. Eles atacam a Marielle, a Maria da Penha, o Paulo Freire, enfim, eles atacam pessoas que são tão relevantes para a história do Brasil, para a democracia, para a sociedade, que influenciaram de maneira muito positiva a sociedade, e são alvos da fúria, do ódio dessa gente que tenta, sim, vencer a guerra da narrativa a partir da mentira, do ódio, do linchamento moral. Então, é um ótimo contra-ataque de quem defende a democracia, essa série do ICL. Aguardo vocês fazendo a inscrição de vocês lá, roleicl.com.br, e aguardo vocês aqui amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Guguinha, um beijo pra você, até amanhã. Tamo junto, até amanhã, galera, e acompanhem, repito, acompanhem essa série que vai valer a pena. Eu achei sensacional esse trailer, e aí ó, guerra de narrativas, puseram eu beijando o Xandão, e amanhã tamo juntos aqui 11h30, é nóis. Beijo, Guilherme, beijo, equipe toda. Kisses. Valeu, até amanhã, gente. 11h30, tamo aqui. Valeu, beijo, tchau, fui, valeu. Olá, bom dia, bota salve, a cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações.
energúmeno aí, cara. A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.